Relacionar sexualmente antes ou fora do casamento é pecado, mesmo que as duas pessoas se amem? Seja bem-vindo a mais um A Mesa com o Pastor. Paz seja contigo. É muito bom estar com você mais uma vez neste quadro esclarecedor e elucidativo chamado A Mesa com o Pastor. E como eu já fui perguntado acerca disto durante todos os anos do meu ministério, principalmente jovens têm esta dúvida: é pecado se relacionar sexualmente, mesmo que as duas pessoas se amem, mesmo que futuramente elas pretendem se casar? Vamos lá. Para nós compreendermos este tema, nós precisaremos voltar ao princípio, quando Deus estabeleceu todas as coisas. Lembre-se que primeiramente Deus criou o homem do pó da terra e posteriormente do homem Deus extraiu a mulher. Sendo assim, quando Deus dá a mulher ao homem, e juntamente com isto ele dá a ordem, dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Imagina, né? Adão não tinha mãe e nem pai, foi criado direto por Deus. Mas Deus estava dando mandamentos para as gerações futuras. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma vez dito isto, Deus então consentiu a coabitação entre Adão e Eva. O que muitas pessoas pensam errado. Eu já ouvi cristãos dizerem que Adão e Eva só se relacionaram sexualmente depois que foram expulsos do jardim, como se o sexo fosse pecado e esse casal jamais poderia ter realizado isto dentro do Éden. Gente, a Bíblia está nos mostrando, neste primeiro relato de um casal, que a relação sexual é um presente dado por Deus ao casal, ao homem que deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e assim também à sua mulher, que abre mão da sua vida na casa dos pais para pertencer ao seu marido. Um pertence ao outro. A relação sexual é um presente dado por Deus ao casal que assumiu o compromisso do casamento. Agora, qual é o modelo bíblico de casamento? Primeiro, hétero. Deus criou um homem e uma mulher. Não é possível chamar de casamento quando dois homens se unem ou quando duas mulheres se unem. Isto não é possível. Só é possível chamar de casamento quando um homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e os dois tornam-se uma só carne. Segundo, o casamento ele é monogâmico, ou seja, Deus não criou duas mulheres para Adão nem três, apenas uma mulher, ele é monogâmico. E o casamento bíblico, ele é indissolúvel, é até que a morte os separe. Quem acrescentou isto foi Jesus, muitos anos depois, no Evangelho de Mateus capítulo 19, quando ele disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Bom, sendo assim, toda relação sexual realizada fora do casamento, entre duas pessoas solteiras, ou entre duas pessoas que até pretendem se casar, mas ainda não são casados, é considerada na Bíblia uma relação sexual ilícita, porque ainda não cumpriu o princípio primordial de Deus, que é a decisão do compromisso. A relação sexual entre um homem e uma mulher é algo tão sério e tão profundo que eles se fundem, tornando-se uma só carne. Quando as pessoas se relacionam, quando o homem se relaciona sexualmente com uma mulher, ali a troca de DNA, ali a troca de sangue, ali é o ponto mais alto da intimidade entre duas pessoas. E isto só pode acontecer com aqueles que já decidiram diante de Deus se dedicarem um ao outro até que a morte os separe. Cria-se um laço tão profundo espiritualmente falando que a ordem de Jesus é: o que Deus uniu não separe o homem.
Porque uma vez o homem enxertado na mulher e a mulher enxertada no homem, e isso nas 3 esferas, física, emocional e espiritual, qualquer tentativa de separar esta união trará grande sofrimento, trará grandes dores para ambas as partes, principalmente se tiver filhos. Então o sexo no casamento, ele sela uma unicidade, uma cumplicidade, um companheirismo, um compromisso sério, não apenas entre o casal, mas entre o casal e Deus, e isso é plenamente plausível. Quando as pessoas usam do sexo de maneira desordenada, descomprometida, apenas para satisfazer o seu próprio prazer, que é no caso de 2 pessoas solteiras, ou de alguém que deixa o seu cônjuge para se envolver com alguém solteiro, ou de 2 pessoas casadas que abandonam seus cônjuges para tentar uma vida com outro, e depois tenta com outro, e depois tenta com outro. Você não consegue imaginar a miscelância, a bagunça espiritual que esta pessoa está trazendo para a vida dela. A Bíblia vai chamar o sexo fora do casamento pela palavra porneia, que significa, dentre algumas traduções, prostituição. Sim, quando 2 pessoas se relacionam fora do casamento, sem serem casadas, elas estão em prostituição. E isso é muito ruim. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, muitas pessoas pensavam que a palavra prostituição era um desígnio apenas para aquelas pessoas que vendem o seu corpo por dinheiro, né? Ou se relacionam sexualmente em troca de algo. Isto também é prostituição, mas é uma prostituição monetizada. Quando 2 pessoas que não são casadas se relacionam, isto também é chamado na Bíblia de porneia, da onde vem a nossa palavra pornografia. É chamado também de prostituição. E Deus não quer que nós vivamos em prostituição. Porque quando 2 pessoas vivem no pecado da prostituição, elas estão abrindo o seu coração, o seu corpo, a sua alma para a atuação direta e indireta de demônios, de espíritos malignos que as atormentarão em suas consciências, bloquearão o fluir de Deus em suas vidas. Elas se sentirão desanimadas das coisas de Deus, desanimadas das coisas espirituais, se sentirão indignas das coisas do céu, porque a prostituição traz peso de culpa. Sem contar que quando estas pessoas vêm a se casar, depois de ter vivido anos na prostituição, quando se casam, elas podem levar um grande problema para o casamento. Por exemplo, ciúmes desordenado, podem levar desentendimento, descontentamento, ou seja, o sexo é um presente de Deus para aqueles que optam, esperam, aguardam pelo casamento. Então eu dou um conselho para você que é solteiro, ou para você que é até divorciado e está tentando recomeçar uma nova família no Senhor, em Cristo. Fuja da prostituição. Olha o que a Bíblia está dizendo, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Se a pessoa que você está neste momento, ela é escolhida do Senhor para você, ela vai te compreender nisto. Não tenha medo de perder a pessoa. Não tenha medo de dizer assim, olha, eu me reservo no direito de me relacionar sexualmente somente se nós nos casarmos. Porque, mas e se nós não chegarmos a nos casar? Então, significa que a relação sexual não era para nós dois. Quando você faz assim, você está possuindo o teu corpo em honra, guardando-o, separando-o e santificando-o para o Senhor. Agora, é necessário também alimentarmos muito o espírito, porque há pessoas que dizem, pastor, mas às vezes a pessoa foi casada há muitos anos e agora ela não consegue viver sem a relação sexual. Consegue, sim, consegue. Se ela nasceu de novo, é uma nova convertida, um novo convertido, e se o Espírito Santo habita nele, e ele alimenta mais a comunhão dele com Deus do que a vida dele no mundo, com certeza ele consegue se abster e se separar para aquele momento tão glorioso no qual Deus instituirá a família novamente para ele. Se você é solteiro, busca ao Senhor, se consagra ao Senhor, busca as coisas que são do alto, mais do que as coisas que são da terra, e você vencerá toda e qualquer tentação que vem sobre a tua vida. Mas não se entregue à prostituição,
Não se entregue ao sexo descomprometido. Ainda que haja promessa de casamento, aguarde, espere, valerá a pena. Você estará deixando o melhor para acontecer no momento certo e com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, A Mesa com o Pastor.